estou conversando com o deputado estadual Jamil Asfuri, do Democratas, pré-candidato do partido à Prefeitura de Rio Branco. Ele é o nosso primeiro convidado nesta primeira série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Mais perguntas dos internautas, da sociedade, do cidadão de Rio Branco, quer saber suas respostas, viu, deputado? Isso é muito bom, estamos aqui para responder. É isso aí. Pergunta aqui do Marcel Ramos, que ele faz o seguinte questionamento. Eu gostaria de saber do deputado que também é presidente regional do Democratas, como caminhará o seu partido em Tarauacá? Ele é lá em Tarauacá e está vendo aqui, participando do debate em Rio Branco. Já que Marilete Vitorino deu uma rasteira no DEM e o atual presidente municipal garantiu apoiá-la, o Democratas caminhará com o PSD de Marilete e de Petecão, ou pode apoiar outras pré-candidaturas como a do ex-deputado Chico Sombra, do PP, ou de Paulo Ximenes, do PSDB? Sem falar que muitos falam em troca de olhares com a Frente Popular. Pergunta para o líder do DEM no Estado. Olha que bom, eles estão bem antenados, né, com o que acontece no Estado. Eu, como presidente do Democratas, eu preciso dizer uma coisa. Existe uma regra que foi posta pela oposição. E que regra é essa? Que na capital, quem conseguisse viabilizar uma candidatura não teria problema, porque nos encontraríamos no segundo turno. Isso é bom para a democracia. Mas no interior é diferente. Então, respondendo o internauta, eu quero dizer o seguinte, que lá nós vamos pela regra. Nós vamos pela aquela candidatura que seja a candidatura proposta pela oposição. E é lógico que dentro desse contexto das regras, a prefeita de Tarauacá, ela já é prefeita. É diferente de uma candidatura de alguém que está de fora. Então, ela tem prioridade. Mas nós vamos, então, dizer o seguinte, que para nós foi difícil realmente a saída dela do Democratas para o PSD, isso não aconteceu só aqui no Acre, aconteceu no Brasil todo, mas nós temos que ter grandeza nesse momento e querer governar o Acre de uma forma melhor. Então, se ela for escolhida pela oposição, o Democratas caminhará junto com ela. Sem problema nenhum. Sem problema. Outra pergunta aqui do Marcelo Lima é o seguinte, qual seria a estratégia para angariar recursos nos ministérios em Brasília, sendo que a arrecadação do município de Rio Branco é pífia, e hoje o governo do estado é quem dita as regras do que pode ser feito em Rio Branco, chegando ao ponto de expropriar o SAERB do município e dos programas de reconstrução da capital, após a alagação, já que, o seguinte, vou refazer aqui a pergunta, já que a arrecadação do município é pífia e hoje o governo do estado é quem dita as regras do que pode ser feito em Rio Branco, chegando ao ponto de expropriar o SAERB do município e dos programas de reconstrução da capital pós-alagação, estão sob a batuta da equipe do candidato do governo Marcos Alexandre. Como é que o senhor avalia essa situação? Na verdade, nós temos um problema crônico aqui em Rio Branco. Nós temos um estado que tem uma arrecadação no montante de aproximadamente 4 bilhões e temos uma arrecadação municipal da capital de 416 milhões, ou seja, aproximadamente 10%. Ele tem 50% da população e tem 10% da arrecadação. Já existe uma discrepância nisso. Mas eu quero dizer para o internauta que vai depender muito da habilidade do gestor, né? Os ministérios estão aí, os programas são nacionais. A gente imagina que o que acontece aqui em Rio Branco só está acontecendo aqui, não é verdade. Esses programas são nacionais. À medida que a gente apresenta o projeto, isso independe do partido. Mas, por outro lado, nós precisamos ter uma boa relação. Colocam por aí, Alan, e eu preciso esclarecer isso, de que se a oposição ganhar, nós vamos ter um caos aqui dentro estabelecido. Isso não é verdade. Até porque os convênios que o Estado tem, ele precisa manter. Ele precisa manter porque ele não presta isso para a prefeitura, ele presta isso para a sociedade de Rio Branco. E ele não pode simplesmente dizer, agora eu não tenho mais compromisso com a sociedade, ele precisa continuar. É lógico que nós precisamos amadurecer, ainda que eu seja de um partido de oposição, tanto aqui quanto em nível nacional, nós precisamos entender que o melhor é para as pessoas de Rio Branco. Então eu tenho que abrir mão da minha vaidade e o governo também precisa abrir mão dele. Mas eu acredito que nós juntos vamos conseguir dar a oportunidade que o Rio Branco precisa para melhorar as suas estruturas. O Marcelo Lima faz uma última pergunta, ele diz o seguinte, o senhor não acha que Rio Branco já não comporta a criação de uma guarda civil, tendo em vista o crescimento da cidade? Não seria uma forma de desafogar hoje nossa polícia militar e não ter um cuidado maior com as áreas de lazer e prédios públicos da capital? Eu acredito, mas essa guarda municipal ela precisa ser bem estudada. Nós temos prédios públicos que têm a sua segurança através de um serviço privado. Nós já estamos com a equipe fazendo avaliação sobre isso para saber quanto custa isso e quanto custaria então termos uma guarda municipal.
ela ajuda no problema, mas não resolve como um todo. Porque segurança pública é mais do que isso. Segurança pública, por exemplo, eu acredito que a maior parcela da segurança está num item que poucas pessoas consideram, que é a iluminação pública. Eu acredito que se nós conseguirmos colocar iluminação decente, adequada em toda a cidade de Rio Branco, nós já melhoraremos muito a qualidade da segurança. Mas estamos com a equipe vendo sobre isso. Existem programas nacionais que dão incentivo à criação da guarda, mas nós precisamos fazer um estudo um pouco melhor para saber o custo-benefício disso. Se seria melhor incentivar o reaparelhamento ou fortalecimento da polícia militar ou criar uma polícia, né, uma guarda civil municipal para dar esse suporte. O que nós entendemos é que, se for possível a criação, dentro desse contexto de avaliação, seria muito melhor para o município ter a sua própria guarda. O Jarbas Zanutti, através da equipe do Acre Alerta, diz o seguinte: gostaríamos de ouvir a opinião do deputado Jamil Asfuri sobre a campanha antecipada que vem sendo feita pelo candidato do PT, o pré-candidato do PT, o paulista, ele cita aqui o Paulista Médici, citando o Marcos Alexandre, especialmente no âmbito das ações do programa Ruas do Povo. Os 13 anos de poder foram suficientes para estrangular a independência entre os poderes, especialmente a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, que nada fazem? Estaria, de fato, tudo dominado? Pergunta forte aqui. Na verdade, existe essa áurea que paira sobre o estado do Acre. Nós temos uma campanha antecipada, ainda que veladamente, mas ela acontece. E, sinceramente, eu acho que existem meios para coibir isso. O Ministério Público está aí, a própria polícia está aí, e a Justiça também está aí. Agora, quando você fala da Ruas do Povo, ela me gera uma certa preocupação, porque, como você lembra, eu já vim aqui para discutir sobre a qualidade dessas obras. Lá em Assis Brasil, por exemplo, fizemos uma denúncia, logo em seguida o secretário foi lá para fazer as adequações. Quando eu olho para essas obras que estão sendo executadas aqui em Rio Branco, que é uma quantidade muito grande, a minha preocupação na qualidade é porque depois que terminar a obra, o serviço de manutenção vai ser de responsabilidade da prefeitura. E nós já estamos quase que estrangulados nessa questão de recursos para manutenção. Então, a minha preocupação agora é se esse serviço está sendo feito de qualidade para que não tenhamos aí um elefante branco. Nós oferecemos uma qualidade imediata no bem-estar da sociedade, mas daqui a pouco, porque ela não foi bem feita, nós não temos como mantê-la. Mais uma pergunta aqui dos internautas. A Conceição Oliveira diz assim: deputado, eu sou evangélica e o senhor é pastor. Gostaria de saber quanto em recursos o senhor destinou para as obras sociais cristãs, como, por exemplo, da Jocum. Haja vista que o senhor recebe mensalmente R$85 mil de verbas de gabinete e assessoria e os deputados têm 100 mil da emenda individual de cada deputado. Quanto o senhor investiu, deputado? Na verdade, dessa emenda que nós temos anualmente, eu fui um dos que lutei para que nós pudéssemos aumentar. Para você ter uma ideia, aqui, os vizinhos nossos de Rondônia têm 2 milhões por ano e o Acre tinha 50 mil. Qual era a minha crítica? O Poder Legislativo ele precisa também agir politicamente de uma forma independente. E aqui tudo depende do governo. Então nós conseguimos avançar para 100 mil, que não representa quase nada. E toda a verba que nós tínhamos disponibilidade eu coloquei numa única entidade que trata de recuperação de viciados. Então foi a parcela que eu pude, porque à medida que você pulveriza isso, é na mesma proporção que as coisas não acontecem. Então nós colocamos só numa entidade. Pequeno. 100 mil reais é muito pequeno, não dá para fazer quase nada. Então se você coloca 5 para um, 10 para outra, aí que não dá para fazer mesmo. Então nós centralizamos e acreditamos que com isso, esse ano, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas ainda tem um detalhe: essa verba destinada não tem a garantia de aplicação. Que precisa ser liberada porque ainda é um orçamento. Se o Executivo não liberar, como nunca liberou, ou pelo menos quase nunca liberou, isso só gera uma expectativa de se fazer alguma coisa que acaba no final sendo uma grande frustração. Pelo que eu entendi também, ela pergunta sobre o valor que os deputados têm de verba de assessoria, se era possível investir também. É possível, deputado? Não, eu acredito o seguinte, que a minha vida já testemunha em favor disso. Todas as pessoas que trabalham no gabinete, elas já fazem esse trabalho com salário reduzido, porque as assessorias são de valores muito baixos, então elas já prestam esse serviço para a sociedade. Eu acho que a nossa responsabilidade é essa. Cada pessoa que está ligada ao gabinete, ele precisa prestar um serviço para a sociedade, porque de uma forma ou de outra ela está ali com um serviço que é um dinheiro público. Então, essa verba é aplicada dessa forma. Não dá para você aplicar direcionando a órgãos, porque não cabe esse tipo de aplicação. Mas tudo que está sendo colocado dentro da verba de gabinete é para trabalhar em prol da sociedade.
O nosso Quentinhas da Redação, do agazeta.net, publicou recentemente um fato que eu quero esclarecer aqui com o senhor. Quentinhas da Redação diz o seguinte, que o governador Tião Viana teria liberado pelo menos 2 deputados da base evangélica e membros da base de sustentação seriam eles Astério Moreira, do PRP, e Helder Paiva, do PR, para apoiá-lo, por serem evangélicos. Isso é verdade? Eles estariam liberados para apoiar a sua pré-candidatura ou não? Não tem nenhum acerto com relação a isso, deputado? Eu acredito que espiritualmente eles estão liberados, porque nós comungamos da mesma fé. Mas eu não tenho essa oficialização. Mas seria bem-vindo, deputado? Até porque politicamente as coisas não caminham dessa forma. Mas muito bem-vindo, 2 grandes lideranças que têm o meu respeito, né, têm prestado um trabalho excelente. O Helder Paiva, por exemplo, já está há quase 30 anos com mandato, então é uma pessoa que já tem um serviço prestado. Eu não fui confirmado ainda nisso não, mas se for verdade eu creio que é uma resposta de relação para a minha vida. Deputado, o senhor sabe quantas secretarias possui o município de Rio Branco? 13 secretarias. O senhor diminuiria ou aumentaria? O senhor falou que criaria a Secretaria da Família. O senhor enxugaria outras? Na verdade, a nossa intenção é enxugar. Porque ainda que a gente não possa, eu fiz uma avaliação dos dados e a quantidade de serviços contratados aqui, de cargos comissionados, não é tão grande assim. Mas é possível diminuir um pouco mais. Então nós vamos tentar reduzir, enxugar as secretarias para que a gente possa sobrar algum recurso para aplicar para a sociedade. Petecão, Fernando Melo e Jamil Asfuri teriam conversado sobre política e a linha a ser adotada pelos 2 pré-candidatos aqui, Fernando Melo e Jamil Asfuri, no eventual segundo turno, com ou sem a presença do PMDB e Democrata, seria de apoiamento. O senhor já decidiu como é que ficaria? Existe realmente essa história de um apoiamento do PMDB à sua candidatura, ou vice-versa, no caso de segundo turno, ou até mesmo nesse primeiro turno, Fernando Melo e Jamil Asfuri, fala-se nos meios políticos que isso pode acontecer. É verdade, deputado? Não, é possível, né? Porque são 2 lideranças políticas consolidadas, somando ainda esses 2 que você citou. Temos aí o nosso ex-governador, Flaviano Melo, também. Olha, tudo é possível na política, né? Nesse contexto é possível. Nós estamos aí esperando pesquisas, vendo como é que está a performance de cada um. Agora seria uma grande alegria para mim, nesse processo, poder, então, representar esse grupo. Mas estamos caminhando, cada um tem a sua candidatura, temos respeitado isso e a garantia é que no segundo turno, pelo menos, nós estaremos caminhando juntos. Deputado, muitas pessoas perguntam se o senhor concorda, e eu tenho certeza que na própria campanha para deputado o senhor ouviu muito disso, com o evangélico na política. Como o senhor tem visto o crescimento dos evangélicos na política e como seria uma cidade, uma Rio Branco governada por um evangélico? Na verdade, assim, são os princípios que nós defendemos e eu queria estender um pouco mais, né? Eu acho que aquele que tem a base cristã, sabe, que tem esses valores cristãos, porque nós trabalhamos com paz, nós trabalhamos com justiça, nós trabalhamos com amor, isso é o que nós vivemos no nosso dia a dia, lógico, que em todo segmento tem pessoas que se testemunham negativamente. Dentro da política seria uma grande aquisição, ainda que eu acredito que o Estado precisa estar de um lado e a religião precisa estar em outro, mas à medida que nós temos pessoas que têm esse temor, né, de um ser superior, que nós chamamos de Deus, que eu chamo de Jesus Cristo, à medida que nós temos esse temor, nós temos um caráter melhorado. Está aí, as provas mostram, né, as pessoas, inclusive, que são reabilitadas dentro desse contexto social, de reabilitação de drogas, de vício, dos mais variados vícios. Então, nós percebemos que as pessoas que têm, sabe, essa base cristã, ela tem um trato melhor e que não é diferente no serviço público. Então, eu acredito que um evangélico genuíno, um cristão genuíno, ele teria conceitos morais, conceitos familiares, né? Dentro de um conjunto daquilo que ele vive, ele teria condições realmente de fazer uma grande representação e é isso que nós esperamos. A minha vida testemunha em meu favor daquilo que sou, talvez daquilo que não sou, mas o fato é que a minha vida testemunha daquilo que eu tenho feito. E eu tenho feito isso, e já com mandato, eu já sou um deputado estadual. E nós temos apresentado isso dentro do contexto político. Então eu acredito que com tudo isso, né, dentro dessa concepção cristã, né, de crer em Deus de verdade, nós podemos fazer o melhor. Já fazemos isso voluntariamente, fazemos isso com muito mais propriedade, então, com o mandato. Conversei aqui com o pré-candidato Democratas à Prefeitura de Rio Branco, o deputado estadual Jamil Asfuri, e você que nos ajudou, que enviou sua pergunta, que participou conosco pelas redes sociais, é fator fundamental para o sucesso
desse trabalho que a gente tem realizado aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela sua participação e, deputado, muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado, agradeço ao seu público, né, esse povo aí maravilhoso. E quero dizer isso, procurem conhecer um pouco mais de cada um dos candidatos, me coloco à disposição, estou na Assembleia Legislativa, é fácil de me encontrar, nós estamos aqui para esclarecer, porque eu acredito que eu só serei prefeito de Rio Branco se eu for o melhor para essa cidade. Obrigado mais uma vez, deputado. Para vocês de casa que nos acompanharam até o momento, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e amanhã tem mais. Até lá!